E foi divulgada hoje mais uma pesquisa eleitoral do IPESP para o governo de São Paulo, como adiantamos já na nossa abertura. Vamos ver os números, então. Na pesquisa estimulada, ou seja, quando são apresentadas as opções de candidatos aos entrevistados, o cenário é o seguinte: Fernando Haddad, do PT, aparece em primeiro, com 29%. Márcio França, do PSB, vem em seguida com 19%. Na sequência, aparece Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 13%. Rodrigo Garcia, do PSDB, atual governador de São Paulo, tem 5%. Felipe Ramute, do PSD, aparece com 2%. Vinícius Poit, do Novo, tem 1%. E outros 3 candidatos aparecem com 1%. Abraham Weintraub, do PMB, Altino Júnior, do PSTU e Elvis César, do PDT. Brancos e nulos, ou aqueles que não votariam em nenhum dos candidatos apresentados, somam 20%. Não sabem e não responderam, 9%. Não para por aí. O IPESP também pesquisou as intenções de voto para outros cenários diferentes de segundo turno. Vamos ver. Na disputa entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas, o petista venceria com 40% contra 20% do candidato do Republicanos. Brancos, nulos ou aqueles que não votariam em nenhum dos dois somam 27%. Não sabem ou não responderam 6%. Em outro cenário, Fernando Haddad venceria com 39% um segundo turno contra Rodrigo Garcia, que aparece com 23%. Brancos, nulos ou aqueles que não votariam em nenhum dos dois somam 31%. Não sabem ou não responderam 7%. Num segundo turno entre Márcio França e Tarcísio de Freitas, o ex-governador venceria com 39% contra 25% do ex-ministro. Brancos, nulos ou aqueles que não votariam em nenhum dos dois, 29%. Não sabem ou não responderam, 7%. O candidato do PSB, que também aparece na frente, com uma folga maior numa disputa com o atual governador. Nesse cenário, Márcio França tem 42% e Rodrigo Garcia, 20%. Brancos, nulos ou aqueles que não votariam em nenhum dos dois, 31%. Não sabem ou não responderam, 7%. E esta pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e protocolada como BR 00800/2022 e SP 06962/2022. Foram ouvidas 1.000 pessoas do estado de São Paulo entre 6 e 9 de abril. O nível de confiança é de 95,5% e a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E a gente já começa com a análise, já chama aqui o nosso analista Gustavo Uribe, daqui a pouco vem Leandro Rezende também, para a gente comentar um pouquinho dessa pesquisa. Uribe, bom dia, bom começo de semana para a gente. A gente pode destacar muitas coisas importantes dessa pesquisa, não só a gente, com certeza todo mundo que está em campanha está nesse momento debruçado na pesquisa e marcando reuniões, mas tem aí um número muito importante, brancos e nulos, bem significativo, né? Ainda está bastante alto, viu, Lu? Boa tarde a todos, boa tarde, Sidney, boa tarde, Lu. Realmente, 20% é bastante, o que mostra que o eleitor de São Paulo ainda não está muito entendendo ou acompanhando de fato as eleições desse ano. 60% apontam que estão acompanhando de alguma forma, então sobram aí 40%. O voto ao governador de São Paulo não é um dos primeiros votos decidido pelo eleitor, aquele que é paulista. Costuma decidir a presidência e depois pensa no governador. Essa pesquisa também aponta o peso dos padrinhos políticos e nessa campanha deve ser grande. Quando você tem Lula associado a Haddad, ele cresce 5 pontos percentuais. Agora, quando você tem Bolsonaro associado a Tarcísio de Freitas, o ex-ministro da Infraestrutura, ele cresce de 26, quer dizer, de 18 para 29, ou seja, é bastante, é um peso muito grande. Tarcísio e Haddad também cresceram na espontânea, ambos cresceram a 4 pontos percentuais e ficam praticamente empatados. Essa pesquisa mostra também a importância para esse desempenho de Tarcísio Freitas da recuperação do presidente Jair Bolsonaro em São Paulo. Jair Bolsonaro, nesse período, após o Auxílio Brasil e arrefecimento da pandemia do coronavírus, a rejeição dele foi de 56 para 52 e a intenção de voto subiu de 26 para 30. Luiz Inácio Lula da Silva tem 34%, ou seja, empatados nos limites da margem de erro. Então, essa recuperação do presidente Jair Bolsonaro
tem ajudado o Tarcísio. A grande questão é que ainda estamos no início do processo e a máquina do governo de São Paulo conta muito. Nós temos 27 anos de governo do PSDB. O PSDB nunca fez tantos prefeitos no interior de São Paulo. Então, essa máquina a favor de Rodrigo Garcia deve contar. Mas tem um porém que os analistas políticos e integrantes dos partidos apontam. Nas outras eleições, os candidatos tucanos tinham padrinhos fortes, como José Serra e Geraldo Alckmin. Agora, Rodrigo Garcia tem João Dória. E quando você vincula Rodrigo Garcia a João Dória, ele cresce por aí 3, 4 pontos percentuais. E a rejeição de João Dória é alta. Ou seja, resta observar para realmente saber se nessa vez o padrinho e a máquina terão tanto poder como tiveram nos últimos 27 anos em São Paulo. Uribe, vamos seguir daí, boa tarde especial para você, que está já na conclusão do seu primeiro comentário, e vamos chamar o Leandro Rezende, que vai iniciar o dele. Né, Leandro? Porque o eleitor não é obrigado, quando consultado por um pesquisador, a saber o quadro como um todo. Ele fica, às vezes, em dúvida se o Moro saiu mesmo da disputa, se não saiu. Mas no caso de São Paulo, essa indefinição, a princípio, parece que beneficia o presidente Bolsonaro, né? Explica para a gente o que essa pesquisa mostra e que impacto tem sobre isso. Sidney, esses números da pesquisa de São Paulo trazem boas notícias para o presidente Jair Bolsonaro. Boa tarde para você, Sidney, para a Luciana, para o Uribe, para todo mundo que está com a gente aqui no Visão CNN. É importante a gente observar que a margem de erro dessa pesquisa é de 3,2 pontos percentuais. Então, quando você consegue uma oscilação para além dessa margem de erro, mostra que, de fato, o cenário está modificando a favor ou contra algum candidato. E, nesse caso, eu acho que dá para a gente colocar como o presidente Jair Bolsonaro uma recuperação de terreno dele em São Paulo. Vou dizer por quê com alguns números. Primeiro, quando a gente pensa nas intenções de voto para presidente, né? Com o Sérgio Moro no cenário, o presidente Jair Bolsonaro estava ali com 26% das intenções de voto, atrás do ex-presidente Lula, que está com 34%. Se manteve na pesquisa do mês passado, de fevereiro, agora para essa de abril, Lula continua nesse patamar de 34% das intenções de voto. Só que o presidente Jair Bolsonaro conseguiu subir 4 pontos, oscilou positivamente 4 pontos percentuais com a saída do Sérgio Moro, mostrando que o eleitor de São Paulo, que queria votar no ex-juiz, olhou primeiro para o presidente Jair Bolsonaro. Tem outras candidaturas que se beneficiaram um pouquinho, Ciro Gomes cresceu 1%, Simone Tebet cresceu 1%, João Dória também, mas o presidente Jair Bolsonaro foi quem mais se beneficiou, por enquanto, em São Paulo, com a saída do jogo do ex-juiz Sérgio Moro. O Uribe destacou um ponto que é muito impressionante, em alguma medida, né, que é quando o nome do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, é vinculado diretamente ao presidente Jair Bolsonaro, a intenção de voto no Tarcísio de Freitas salta quase 10 pontos percentuais, mostrando que o presidente está conseguindo se recuperar como um padrinho político relevante no estado de São Paulo, padrinho político que o Lula já está ali mais ou menos consolidado. É importante destacar também que isso se traduz na percepção que a população de São Paulo tem sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro. O número de pessoas que avaliam o governo do presidente como ótimo e bom oscilou também 4 pontos percentuais acima. Saiu de 24% em fevereiro para 28% agora no mês de abril. Isso vem na esteira das pesquisas que a gente trouxe na semana passada, de que o presidente Jair Bolsonaro ele não é que ele esteja ganhando novos eleitores. Isso até alguns cientistas políticos que olham para essas pesquisas mais detidamente, eles têm feito essa avaliação. Não são novos eleitores do presidente Jair Bolsonaro, são eleitores que votaram no presidente em 2018, ficaram desiludidos e agora, com essa indefinição de terceira via, estão acabando voltando a apoiar ou as candidaturas defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro ou o próprio presidente Jair Bolsonaro. É um cenário um pouquinho melhor para ele, esses dados iniciais da pesquisa IPESP que a gente está trazendo aqui sobre o estado de São Paulo.